Vamos tratar então das excludentes da ilicitude, né? Nós estamos continuando falando sobre as causas dirimentes, lembram? Dirimentes são... dirimente é sinônimo de excludentes da ilicitude, mesma coisa, viu? Dirimentes. Então, nós já tratamos da legítima defesa. Tratamos da legítima defesa. Vamos trabalhar agora, mais 3 causas que excluem a ilicitude. Vamos lá. Estado de necessidade. Eu vou ler o estado de necessidade para você e depois eu vou explicar para que você possa entender de uma forma muito simples. Fala o seguinte, ó. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, então não foi ele que provocou essa situação de perigo, hein? Nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Professor, me interpreta isso, por favor. Vou explicar, presta atenção. O que é estado de necessidade? Estado de necessidade acontece quando nós temos 2 bens jurídicos em conflito. Presta atenção, 2 bens jurídicos em conflito. 2 bens jurídicos. E eu tenho que sacrificar um bem jurídico para preservar outro bem jurídico. Agora presta atenção, o bem jurídico que eu vou sacrificar, lembra que bens jurídicos são valores, interesses. A sua vida é um bem jurídico, o seu patrimônio é um bem jurídico, a sua honra é um bem jurídico. Tudo aquilo que é valor, interesse, indispensável para a sociedade é um bem jurídico, beleza? Então, nós temos 2 bens, 2 ou mais bens jurídicos em conflito. Eu tenho que sacrificar um bem para salvar outro bem. Isso é estado de necessidade. Exemplo. Vamos imaginar que você tá, sei lá, você tem um colega, vocês vão pro mar, vocês vão pescar peixes grandes. Peixe grande, não é peixe pequenininho não, irmão. Peixe grande. Vocês vão lá no alto mar, vocês estão lá no barco. Só que acontece uma coisa, esse barco afunda. E vocês dois não sabem nadar muito bem. E tem uma boia para vocês dois, e o barco afunda. E aí? Nós temos uma situação de perigo. O barco afundou, você e seu amigo não sabem nadar muito bem. Não conseguem ficar minutos nadando. Os dois vão morrer. Ou seja, os dois vão ter que brigar por aquela boia para preservar a sua vida. Aí, irmão, isso é estado de necessidade. Nós temos 2 bens jurídicos em conflito. Nós temos 2 vidas, nesse caso. 2 vidas em uma situação de risco, de perigo. Perigo atual. Os dois acabaram de ter uma situação de um barco sendo afundado e os dois vão morrer. Os dois têm que ficar com a boia para se salvar. E aí? Os dois vão na porrada. Um vai ter que sacrificar o outro, um vai ter que matar o outro para ficar com a boia. Estado de necessidade. Nesse caso vai ser a lei do mais forte, né? Isso é estado de necessidade. Professor, ele matou o colega para ficar com a boia para se salvar. Praticou crime? Não. Agora presta atenção. Agora, se foi você que provocou, presta atenção. Se foi você que afundou aquele barco, enfim, não sei, você fez algum procedimento lá que afundou o barco. Você bateu, enfim, você fez alguma coisa lá que afundou. Você atirou no barco, e o barco se atirou sobre o piso do barco, por exemplo, aí o barco afundou. Tô dando um exemplo, só para você entender. Se foi você que provocou essa situação de perigo, você não pode alegar estado de necessidade não, viu? Aí se você aí afundou o barco, você mata o seu colega para ficar com a boia, aí você vai responder. Aí no caso, meu irmão, se vira. Você provocou o perigo, você provocou aquela situação, se vira. Agora, se não foi você que provocou, foi uma situação, um caso atípico, uma situação da própria natureza, né? Vamos imaginar que foi um vendaval, o barco, sei lá, o barco afundou, veio uma forte chuva, ondas altas, e aí vocês dois caíram na água, e aí só tinha uma boia lá para vocês dois, aí é outra coisa. Aí, se você matar aquela pessoa para ficar com a boia, para se salvar, você não praticou crime, porque você está sacrificando um bem jurídico para salvar o seu bem jurídico, a sua vida. Entendeu? Agora, pessoal,
Obviamente, você tem que sacrificar um bem jurídico de igual ou menor valor. Se você sacrifica um bem jurídico de maior valor, aí você vai responder pelo crime. Exemplo, vamos imaginar que uma casa está pegando fogo, por exemplo. Aí todo mundo sai correndo, aquela loucura, todo mundo sai doido. Aí o que acontece? Aí você tem uma joia rara lá no seu quarto. Você fala, rapaz, eu tenho que pegar aquela joia. E para salvar aquela joia que você tem, você sai empurrando todo mundo, você bate nas pessoas, você agride as pessoas, você bate em todo mundo. Você está praticando crime. Por quê? Porque a integridade física daquelas pessoas, a vida delas, a integridade física dela, vale muito mais do que aquela joia sua. Ah, professor, mas foi na hora do perigo, foi naquela situação de loucura. Não importa. Se você quer pegar aquela joia, vai sem ter que bater, sem ter que agredir, sem ter que matar, sem ter que lesionar ninguém. Boa sorte. Mas se você agredir uma pessoa e falar, não, eu machuquei ela porque eu queria salvar minha joia. A sua joia é um bem jurídico de menor valor. O patrimônio é menor valor do que a integridade física, do que a vida ou a integridade física daquelas pessoas. Não pode alegar estado de necessidade. Entendeu? Professor, me dá um outro exemplo de estado de necessidade. Um outro exemplo, um estado, aliás, esse exemplo está lá no artigo 128 do Código Penal, não é? Que é no caso de aborto, nós sabemos que o aborto em regra é crime no nosso país. O aborto em regra é crime. Mas nós temos, pessoal, o chamado aborto necessário, o aborto necessário, está lá no artigo 128 do Código Penal. Lá fala que você, presta atenção, você não vai praticar crime, é uma causa excludente da ilicitude também. Por quê? A mulher grávida, quando ela tem risco de vida é o que a lei fala, risco de vida, ou seja, se ela continuar com aquele bebê, com aquele feto, com aquela criança, com aquele bebê, a probabilidade de ela morrer é altíssima. Ou ela sacrifica a criança, ou se ela ficar grávida, ela vai morrer. Essa é a palavra do médico. O que o médico faz então? Nesse caso, ele aborta aquela criança para salvar a vida da gestante. Nesse caso, ele matou um bebê, matou uma criança para salvar a vida da gestante. Ele sacrificou um bem jurídico para preservar e para salvar aquela gestante que estava em risco de vida. Nesse caso, não há o que se falar em crime. Por quê? Porque o médico agiu em estado de necessidade. Entendeu o que é estado de necessidade? Então, em estado de necessidade, nós temos dois bens jurídicos em conflito. Uma situação de perigo, e eu tenho que salvar, para eu salvar um bem jurídico que é maior... Presta atenção, eu tenho que salvar um bem jurídico que ele tem igual valor ou maior valor do bem que eu vou sacrificar. Aquele bem que eu vou sacrificar, ele tem que ter o mesmo valor ou menor valor. E o bem que eu quero salvar tem que ter o valor igual ou maior. Entenderam? Nesse caso, a estado de necessidade. Pode acontecer, pessoal, aquela pessoa, aquele mendigo. Estou falando de você não. E você fala, professor, eu sou muito pobre. Não estou falando de você. Presta atenção, estou falando daquela pessoa paupérrima, aquela pessoa... Cara, morador de rua, a situação tá feia pra ele, faz vários dias que ele não come nada, ele tá quase morrendo de fome, morrendo mesmo. Não é você que fica uma tarde sem comer, você já tá quase, tô morrendo, Não vale pra você não. Mas pra aquela pessoa moradora de rua que tá vários dias sem comer, por exemplo, ele entra no supermercado, furta um salgado e sai correndo e come. Percebeu? Ele praticou crime? Nesse caso específico, nesse exemplo, não. Por quê? Porque ele já estava vários dias sem comer, não tinha dinheiro, já tinha pedido dinheiro na rua, ninguém deu para ele o dinheiro. O sujeito estava prestes a morrer, já estava vários dias, muitos dias sem comer. Há mais de 10, 20, 30 dias, sei lá, muitos dias sem comer. Nesse caso, ele teve que furtar, ele teve que subtrair um salgado para alimentar, para cessar aquela sua fome, que a qualquer momento poderia levar ele a óbito, que ele estava vários dias sem comer. Então, nesse caso, ele sacrificou um bem. Ele sacrificou o bem do supermercado, por exemplo, o patrimônio, porque aquilo ali dá dinheiro para o supermercado, mas ele fez isso para salvar, para resguardar um bem de muito maior valor, a sua vida, a vida humana. Estado de necessidade, que é o chamado furto famélico, né? Já ouviu falar? Furto famélico, né? A pessoa, ela sacrificou um bem de menor valor, nesse caso, para salvar um bem de muito maior valor, que é a sua vida. Estado de necessidade. Não há crime. O fato é típico, mas não é ilícito. Beleza? Lá no artigo 24, parágrafo 1º, fala o seguinte: não pode alegar estado de necessidade, quem tinha o dever legal de enfrentar o
perigo. Então aquela pessoa, por exemplo, o bombeiro que tem o dever, por exemplo, em determinado incêndio, né? Incêndio, uma situação que dá para ele entrar lá na casa, entrar no apartamento, ele não pode alegar estado de necessidade, falar, não, eu não entrei ali, eu não salvei aquela vida porque eu quis, eu não queria sacrificar minha vida porque eu não queria sacrificar minha vida porque senão eu podia queimar com aquele fogo. Perceba, a pessoa que tem um dever de enfrentar o perigo, ela não pode alegar estado de necessidade porque ela tem um dever de enfrentar o perigo. Mesma coisa do salva-vidas. O salva-vidas, uma pessoa se afogando na praia, eu não vou entrar porque hoje a água tá fria, o negócio não. As ondas do mar estão grandes, não vou não. E a pessoa lá se afogando. Não vou sacrificar minha vida não vou salvar minha vida. Mas se você tem um dever, se você é salva-vidas, se você tem um dever naquele momento de salvar aquela pessoa, você não pode alegar estado de necessidade, não. Você vai ter que ir lá e tentar salvar ela. Não quer dizer que você vai conseguir, mas você tem que pelo menos tentar. Então a questão fala assim, o artigo 24 fala que não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. É claro, pessoal, o perigo dentro das condições normais de perigo, viu? Se for uma situação de perigo que é inviável que a pessoa enfrente, não tem como, né? Imagina aquela vítima lá no mar, se afogando, e 3 tubarões em volta dela. O que você vai fazer? Você vai enfrentar os 3 tubarões? Vai ser comido ela e você junto. Perceba, uma situação de anormalidade. Estou dando um exemplo tosco para você entender. Exemplo, vamos imaginar que uma casa já está totalmente incendiada. Não tem nem mais espaço para ali, o negócio já pegou fogo em tudo, já matou, o negócio ficou feio. Em determinadas situações, o bombeiro, ele sabe que ele tem que correr o risco, ele tem que enfrentar o perigo, mas em situações de perigo normais, uma situação anormal, uma situação que não tem condições de ele fazer mais nada, ele obviamente não vai enfrentar o perigo, óbvio, né? Mas dentro da normalidade, a pessoa que tem um dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Ficou claro isso ou não? Beleza? Então vamos lá. Eu já falei para vocês então das 2 excludentes da ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade. Agora vamos lá. Estrito cumprimento de um dever legal. O que é um estrito cumprimento de um dever legal? Pessoal, estrito cumprimento de dever legal, o próprio nome já diz. Estrito, na linha, no estrito cumprimento. Você está cumprindo, você está obedecendo um dever o quê? Legal. Aqui, pessoal, a pessoa não tem a discricionariedade. Ele não tem a liberdade para fazer o que quer. Não. Na verdade, ele tem o dever legal de fazer aquilo. Existe uma norma, existe uma regra, existe uma lei, existe um preceito que impõe para ele um dever, pronto, acabou. Se ele tem um dever, como é que ele pode ter um dever e ao mesmo tempo praticar esse dever e praticar um crime? Se a pessoa age dentro dos limites, dentro do estrito cumprimento de um dever legal, ela não pratica crime. Como que ela vai praticar crime? Se ela está praticando dentro do dever dela. Ela está nos limites, no estrito cumprimento de um dever. Então vamos imaginar uma pessoa, vamos imaginar um policial que ele tem em suas mãos um mandado de prisão, expedido pela justiça. Expedido pela justiça, um mandado de prisão. Aí ele vai lá junto com o oficial de justiça, lá na casa da pessoa, para prender o sujeito, o policial. Aí chega lá na casa da pessoa, a pessoa não quer abrir a porta. Não quer abrir a porta. O que a polícia faz? Arromba a porta, quebra a porta e vai lá e prende a pessoa. Primeiro, a polícia praticou, presta atenção, o policial praticou crime de dano? Não, pessoal. Ele está dentro do limite de um dever dele, ele tem um dever de prender aquela pessoa. O policial praticou o crime de cárcere, de sequestro, de constrangimento legal, porque ele teve que prender aquela pessoa. Ele praticou o crime de constrangimento, de cárcere, que deixou depois a pessoa dentro do carro, constrangimento, enfim. Praticou algum crime? Claro que não, porque ele atuou dentro dos limites. Agora, pessoal, ele tem que agir dentro do estrito cumprimento do dever legal. Se ele chegar lá na pessoa, prende a pessoa, algema a pessoa e começa a bater na pessoa, ele já está agindo fora dos limites.
Aí ele está agindo em excesso. Lembra do excesso? Se ele agir em excesso, ele vai responder pelo excesso doloso ou culposo. Nesse caso, ele vai responder por uma lesão corporal dolosa e ainda vai incorrer em abuso de autoridade. Não pode se exceder. Agora, se ele age dentro dos limites de um cumprimento de um dever legal, ele não vai estar praticando um crime de dano por ter arrombado, danificado a porta do sujeito. Ele não vai ter praticado o crime de constrangimento legal, de sequestro, cárcere privado contra aquela pessoa que ele teve que retirar da casa para prender. Não. Por quê? Porque ele agiu dentro do limite, dentro de um cumprimento, de uma obediência de um dever legal que ele tem que fazer. Não tem história. Ficou claro isso? Isso é o quê? Então, se a pessoa age dentro do estrito cumprimento de um dever legal, dentro dos limites, obviamente, essa pessoa não pratica crime. E para encerrar, pessoal, exercício regular de um direito. Aqui já não é um dever mais. Aqui era um dever. Aqui não. Aqui é um exercício regular de um, enquanto aqui é um dever, uma obrigação, uma imposição, não. Aqui é uma faculdade. Aqui é uma discricionariedade que você tem. Você pode, como você não pode. Pessoal, o Estado ele fomenta algumas atividades. O Estado, pessoal, ele estimula você a praticar determinadas atividades e ele não pode, ao mesmo tempo, estimular você a praticar uma atividade, fazer algo. Ele não pode, ao mesmo tempo, dar um direito para você e, ao mesmo tempo, falar que se você praticar esse direito que ele te deu, que ele fomentou, ele te pune por isso porque você praticou um crime. Que loucura é essa? Nada a ver. Então, por exemplo, você tem o direito de ser um lutador de boxe. Estou dando exemplo. Você está praticando esporte, você é lutador de boxe. Aí durante o Estado fomenta isso, o Estado ele estimula as pessoas a praticarem esporte. Aí você está lá, na luta de boxe, porrada tá rolando solta. Dá na cara do sujeito, ele dá outra na sua cara, é aquela coisa. Aí chega uma hora que você, durante a luta de boxe, você dá um soco, você dá um murro diferenciado, aquele crucial que pega bem aqui no queixo, o cara cai no chão. Só que esse cara cai no chão e por algum motivo dá um traumatismo craniano nele, por exemplo, estou dando exemplo, dá um traumatismo craniano nele e ele morre. E aí, você praticou homicídio? Você praticou o crime de homicídio doloso ou culposo? Claro que não, porque você estava dentro dos esportes, você estava dentro da regra do esporte, você estava dentro de um exercício regular de um direito, você tem o direito de fazer aquilo, você estava dentro de um esporte. Ah, professor, eu já sei qual é a sua pergunta. E se aquele cara tivesse caído no chão, o juiz, acabou, você já venceu, acabou, e você continuasse, aí você já está se excedendo, você está agindo fora dos limites. Aí você responde pelo excesso, doloso ou culposo. Entenderam? Mas o fato é que se você agiu dentro dos limites, dentro das regras inerentes àquele esporte específico, aquele direito que você tem, dentro do seu direito, como que você vai praticar crime? Você está exercendo um direito seu. E ao exercer o direito, ao mesmo tempo você está praticando crime? Isso é algo contraditório e ilógico. Então, quando você age dentro de um direito, se você age dentro de um exercício regular de um direito que o Estado te dá, o Estado ele te dá um direito, você tem um direito. Se você tem aquele direito de exercer aquela atividade, aquele comportamento, o Estado não pode fomentar e estimular você a praticar aquele direito que você tem e ao mesmo tempo punir por você estar praticando um direito seu. É sem lógica, né? Isso acontece no futebol também, o cara dá um carrinho na bola, pega o cara cai no chão e quebra a perna, quebra o braço. Acontece, tá dentro do esporte. Né? Você agiu dentro do exercício regular de direito, você não praticou crime. Agora, fora do esporte, começa aquela pancadaria, acabou o jogo, ou dentro do jogo mesmo, começa o quebra-pau. Aí, meu irmão, aí vai responder por crime, porque aí tá fora do direito. Você não tem o direito de bater, de agredir as pessoas, de machucar as pessoas em lutas corporais, dentro de um futebol. Dentro do futebol, ali cai o carrinho, o empurrão. Dentro da normalidade não tem crime. Mas foi pra pancadaria, meu irmão, foi pra luta corporal, aí não é mais esporte. Aí responde por crime, porque aí já não é mais um direito. Ficou claro? Olha só quanta coisa nós falamos, hein? Duas situações importantes aqui. Duas situações importantes. Imagine que cai no seu concurso o seguinte. O policial,
O policial está em troca de tiros com o meliante. O bandido está no carro da frente metendo bala na polícia e a polícia no carro de trás atirando no policial. O policial mata o bandido. Mata o bandido. Todo mundo sabe que aqui tem uma cláusula excludente de licitude. Ele não praticou crime. Isso você sabe. Ele praticou um fato típico, mas o fato não é ilícito, é lícito. Mas eu te pergunto, qual é excludente da ilicitude ele atuou aqui? Essa é a pergunta. O policial agiu em estrito cumprimento de um dever legal ou legítima defesa? Vou dar 3 segundos para você responder. 1, 2, 3. Muitos de vocês falaram estrito cumprimento de dever legal. Talvez outros falem, mas normalmente quando eu faço essa pergunta, os alunos falam estrito cumprimento de dever legal. Errado. Errou a questão. Errou. E às vezes por causa de uma questão você não passa no concurso. Mas você vai passar. Você vai passar, você vai lograr êxito, presta atenção em mim. Nesse caso, você não praticou crime, mas não foi porque o policial agiu em estrito cumprimento de dever legal. Deixa eu falar uma coisa pra você. O policial tem o dever de atirar em alguém? Mesmo que seja bandido. Então se eu chegar aqui e falar, policial, eu sou bandido. O policial tem o dever de atirar em mim? Não. O policial ele só atira no bandido, ele atira contra o bandido quando o bandido está numa situação trazendo o quê? Uma injusta agressão para a sociedade, para a vida dos policiais. Nesse caso, o policial só atirou no bandido porque o bandido também estava atirando no policial. Então ele atirou no bandido para proteger ele dos tiros, ele e também a sociedade, que podia sair uma bala perdida aí, por exemplo, né? Uma bala podia ir pela tangente e acertar outra pessoa. Então percebam que quando o policial mata o bandido em troca de tiros, quando efetivamente é uma troca de tiros, o bandido mete bala na polícia, a polícia revida e mete bala no bandido. Quando existe essa situação, o policial, ele não tem um dever, nenhum policial tem um dever de atirar em alguém. Tire isso da sua cabeça. Mesmo se for bandido, o policial, ele não atira no bandido porque ele tem um dever. Nenhum policial tem um dever de atirar em alguém. Ele só assim faz, presta atenção, na vida em comum na sociedade, em tempo de paz, o policial só atira no meliante quando o meliante traz o quê? Uma injusta agressão, ou para ele, ou para a sociedade. Ele faz isso para defender, ele age em legítima defesa. Então o policial, por exemplo, que mata o bandido, nesse exemplo, em troca de tiros contra o meliante, ele está agindo em legítima defesa própria ou de terceiros, a depender da situação. Então, ele matou o bandido, ele não praticou crime em legítima defesa e não em estrito cumprimento de dever legal. Eu falei, pessoal, nessa situação, tempo de paz, porque se for uma situação, obviamente, que envolve guerra, aí, pessoal, quando envolve guerra, aí, obviamente, os nossos integrantes das forças, né, das Forças Armadas, da Segurança Pública, eles têm o dever de matar os inimigos que vêm, por exemplo, atacar o Brasil, que estão em situação de guerra. Aí lá já é um dever. Por quê? Porque envolve guerra. Aí você tem um dever de matar seu inimigo. A parte contrária, aí é outros 500. Mas em situações que não envolvem guerra, em situações normais do dia a dia, o policial não tem o dever de atirar no bandido. Ele só atira em situações de legítima defesa. Então o policial, naquele exemplo que matou o bandido, ele agiu em legítima defesa. Não esquece isso, que isso vai cair na sua prova. E muitos, quem não fez esse curso aqui, muitos vão marcar o quê? Estrito. Vai falar, não, o policial agiu no estrito cumprimento de dever legal. Errado, o policial não tem um dever legal de atirar em alguém. Quando ele atira, ele faz isso porque ele age em legítima defesa. Entenderam? E última situação. Vamos imaginar que você, situação de concurso, hein, que eu tô falando aqui, situação de prova. Eu tô trabalhando com vocês com questões que caem nas provas, questões de concurso e prova. Imagine que fala o seguinte, você tá no meio da rua, aí vem um pitbull, um rottweiler, um cachorro brabo. Bravo mesmo, bravo. Ele vem te atacar, vem te morder. Quando ele tá chegando perto de você, você saca a sua arma, que você tem um porte autorizado, vamos imaginar que você tem um porte autorizado, regularizado, tudo certinho. Você pá, mete bala no cachorro, você mata o cachorro. Vamos lá. Você não praticou crime. Você não praticou crime. Por quê? Aí eu te pergunto, outra pergunta, 3 segundos para você responder. Você matou aquele animal, você agiu em legítima defesa ou em estado de necessidade? E aí, legítima defesa ou estado de necessidade?
3. Foi. E aí? Você agiu em estado de necessidade. Uai, professor, mas não foi legítima defesa? Legítima defesa, presta atenção, na legítima defesa você vai repelir injusta agressão, mas injusta agressão humana, do ser humano. Quando envolve seres irracionais, animais, eventos da natureza, enchentes, vendavais, incêndio, quando envolve alguma situação decorrente da força da natureza ou de seres irracionais, animais, por exemplo, um cachorro, você está numa situação de perigo atual ou iminente, né? Apesar que o estado de necessidade fala atual, mas iminente também serve. Em estado de necessidade você pode atuar em perigo atual ou iminente, aquele que está prestes a acontecer. A lei fala perigo atual, mas a doutrina já reconhece a iminência. Então aquele perigo que está prestes a acontecer ou já está acontecendo atualmente, perceba, nós temos uma situação de perigo. Um pitbull está indo para a sua direção para te morder. E dependendo da mordida, dependendo da situação onde ele pegar, te mata. Você saca a sua arma que você tem autorização, porte, pá, e mata o pitbull. Você não agiu em legítima defesa, você agiu em estado de necessidade. Por quê? Nessa situação, você estava diante de uma situação de perigo, e nessa situação de perigo, você teve que sacrificar um animal, que é um bem jurídico para aquela família, né? Tem valor para aquela família. Você sacrificou aquele bem jurídico, para quê? Para salvar o seu bem jurídico, a sua vida. Agora presta atenção, olha o pega de concurso, isso cai em concurso. Inclusive no meu livro que eu escrevi de Direito Penal, eu tenho um livro de Direito Penal da editora Juspódio, né? Editora Juspódio, não sei se já ouviu falar. Hoje é uma das maiores, se não a maior editora hoje de livros jurídicos do Brasil, editora Juspódio. E eu escrevi um livro pela editora Juspódio e tem uma questão falando o seguinte, tinha uma questão dessa, olha o pega do concurso. Vamos imaginar que o dono do pitbull olhasse para você e você é um inimigo antigo, você é um desafé dele, das antigas. E ele solta o pitbull em direção para você, vai lá, morde. Ele solta e o pitbull vem atrás de você. Você saca a sua arma, pá, e mete bala no pitbull. E mata esse pitbull. E aí, você praticou o fato em legítima defesa ou estado de necessidade? Nesse caso foi legítima defesa. Por quê? Uai, professor, mas eu não entendi. Porque nesse caso, aquele pitbull foi apenas um instrumento nas mãos daquele agressor, daquele homem, do dono do pitbull. É como se o pitbull, nesse caso, fosse a arma de fogo na mão dele. É como se o pitbull fosse a faca do homicídio. É como se o pitbull fosse a arma na mão do bandido, na mão daquele dono. Então o pitbull, nesse caso, como ele foi provocado, como ele foi estimulado para agredir você, você estava se defendendo da agressão do dono. O dono do pitbull, ele utilizou o animal dele, o pitbull, para morder você. O pitbull era um objeto nas mãos dele, era um instrumento, era como se fosse a bala da arma de fogo. E você, para se defender dele, você teve que matar o cachorro. Porque o cachorro foi um meio, foi um instrumento utilizado como se fosse a bala do revólver para acertar você. Entenderam? Então, olha que interessante. E aí nós encerramos nossa aula. Se na questão do concurso, estamos trabalhando com questão de concurso, hein? Se na questão da prova e do concurso falar que o animal foi provocado por alguma pessoa, incentivado, estimulado por alguém, você está se defendendo contra aquela injusta agressão daquela pessoa. O animal apenas é um meio, é um instrumento utilizado para a pessoa para te atacar. Aí você matou o pitbull, por exemplo, matou o cachorro, você está em legítima defesa própria contra a agressão daquele cara, daquela pessoa. Só que se não teve nenhuma estimulação, nenhuma provocação, pitbull, por exemplo, no meio da rua, do nada ele solta da coleira e vai agredir você e você mata ele, aí você está numa situação não de legítima defesa, de perigo. Perigo, porque ele não foi provocado por nenhuma pessoa. Aí não existe uma injusta agressão de alguma pessoa, não. Existe apenas o pitbull, o cachorro querendo te agredir, te morder. Se você mata ele nesse caso, aí será
estado de necessidade. Eu estou sacrificando um bem para salvar outro bem de maior valor, que é a minha vida. Ficou claro? Essas 4 situações são hipóteses que excluem a ilicitude do fato. E aí a pessoa pode ter praticado um fato típico, mas se ela agiu dentro dessas 4 situações, o fato é lícito, não é correto, está dentro do direito, aí não é crime. Agora, se você não praticou nenhum desses fatos, o fato é típico e ilícito, mas ainda falta a culpabilidade, que nós vamos ver na próxima aula. Beleza? Então eu espero vocês na próxima aula e nós vamos trabalhar a questão da culpabilidade. Espero vocês. Até a próxima aula.